Renato vamos apresentar para vocês, fazer uma introdução ao conceito de microserviço. Bem, Renato, não está mudando. Bem, meu nome é Tatiane, eu sou professora do Instituto Federal do Tocantins, eu sou membro também do Code Lab, sou mestre em modelagem computacional e atualmente eu sou doutorando em ciência da computação, onde a minha pesquisa tem relação direta com a arquitetura de microserviços. Renato? Bom, para quem já não viu a minha outra palestra, então eu sou o Renato, sou cofundador do USP Code Lab. Meu título dentro do grupo é coordenador da Dev Journey, que é o nosso programa educacional. O João já deve ter falado bastante sobre ele. E, bom, um dos trabalhos que eu fiz também aqui dentro é idealizado, ter começado o projeto do Hackathon USP, que hoje em dia é o maior hackathon feito aqui dentro da universidade. Eu sou mestrando em ciência da computação, acabando meu mestrado e futuramente pretendo fazer um doutorado na área de estudar a relação de engenharia de software com ciência de dados. O meu é o Alfredo Goldman, que estava aqui. Meu orientador atual é o professor Alan Durham. Meu futuro orientador vai ser o professor Alfredo também. Beleza. Bem, antes da gente começar a falar sobre microserviços em si, a gente acha interessante falar sobre o que é arquitetura de software e trazer a importância da arquitetura de software para dentro desse contexto que a gente vai apresentar. Bem, o que a literatura traz para a gente sobre o que é arquitetura de software? A literatura diz que a arquitetura de software é uma organização hierárquica de elementos de um software, que ilustra sua estrutura e forma de interação. Então, a ideia da arquitetura de software é justamente a gente, antes de começar o nosso projeto e durante o nosso projeto, a gente identificar quais são todos os elementos que estão relacionados ao projeto que eu estou desenvolvendo. E é extremamente importante a gente entender como que esses elementos devem interagir, qual que é a melhor forma de interação. Porque essa forma de interação e quais são esses elementos, eles vão influenciar diretamente na qualidade do meu software, na segurança, no desempenho, dentre outros aspectos, certo? E claro, dentro da arquitetura de software, dentro do processo de definição da arquitetura, nós especificamos fundamentos, propriedades, regras e restrições que vão guiar justamente o desenvolvimento do nosso projeto. Aqui tem só uma ilustração, digamos assim, de uma arquitetura de software que é da forma como a gente vai conversar aqui e está sendo chamada agora de monolito. Já já a gente vai falar melhor sobre isso. Outra definição, na verdade, isso daqui não é uma definição, isso daqui é uma reflexão que o Bosch traz para a gente. O Bosch é um grande pesquisador na área de engenharia de software e uma das reflexões que ele fala é: toda arquitetura é um projeto, mas nem todo projeto, ele de fato é uma arquitetura, porque não está pensado exatamente como esses elementos estão interagindo ali. Quando a gente fala em criar uma arquitetura, é de fato a gente pensar em todos os elementos que compõem, como esses elementos podem ser melhor organizados e a interação entre eles. Além disso, ele complementa dizendo: a arquitetura representa as decisões que são significativas dentro do nosso projeto e moldam o meu sistema. E quando ele fala significativo, ele está indicando medida em curso de mudança. E como vocês viram em várias palestras durante esses a gente fala em mudança, a gente não está falando só em mudança, em custo, quer dizer, a gente não está falando só em dinheiro. A gente está falando em custo de tempo, o quanto aquilo vai custar em qualidade, em desempenho para o meu projeto, em segurança, qual que é o custo da segurança que tem essa mudança dentro do meu projeto. Então, quando a gente fala em arquitetura do meu software, isso tem uma relação direta, ela atravessa o meu software. Não é um ponto só que vai ser afetado, é todo o meu projeto que é afetado. Então, quando a gente fala em arquitetura de software, se ela é bem definida, isso vai fazer o quê? Vai facilitar o gerenciamento da minha complexidade. Porque se eu entendo quais são os elementos que compõem o meu projeto, como esses elementos eles se relacionam, qual que é a importância de cada um desses elementos, claro que vai facilitar a compreensão do todo e gerenciar melhor a complexidade dentro do meu projeto. Além disso, auxilia a evitar problemas. Se eu conheço essa interação, então eu consigo mapear isso melhor, fazer um gerenciamento de riscos melhor e mais coerente, e contribui na compreensão, reutilização, claro, desenvolvimento, análise, evolução e manutenção do meu software.
Outra questão importante da gente falar é que a arquitetura de software é um fator crítico quando a gente fala em projetos de software. A gente bem sabe que historicamente, a taxa de fracassos e falhas em projetos de software é gigantesca, né? E isso não diminui. Se a gente for olhar, né, os relatórios que a gente tem de falhas de software, a porcentagem de softwares que realmente tem sucesso é baixíssima. Então, é extremamente importante quando a gente fala em fator crítico de sucesso, porque a arquitetura de software, ela é, com certeza, uma das variáveis que influenciam diretamente no sucesso de um projeto, certo? Claro que a gente tem outros elementos, como, por exemplo, comunicação, tecnologia, dentre vários outros, né? Mas a arquitetura, como ela é algo que atravessa todo o meu projeto, ela influencia justamente no sucesso ou insucesso do meu projeto. Ela é fundamental para eu conseguir relacionar quais são as características do meu software com a forma de implementação disso e ajuda a satisfazer e de qualidade do meu projeto. Como, por exemplo, o desempenho. A gente vai falar bastante hoje sobre isso, mas a arquitetura de microserviços, um dos benefícios que ela traz é justamente a gente ganhar em desempenho do meu projeto, né? Eu conseguir escalar melhor o meu projeto. Isso porque está alinhado ao tipo de arquitetura que eu estou utilizando, né? Outros requisitos funcionais de qualidade que a gente consegue melhorar pensando bem na nossa arquitetura, a confiabilidade do meu projeto, portabilidade, escalabilidade, interoperabilidade, dentre vários outros requisitos não funcionais. Tudo bem até a arquitetura? Beleza. Por que a gente achou interessante falar sobre isso, sobre a arquitetura de software antes? Porque tem muita gente que nem pensa na arquitetura antes de construir o projeto. Simplesmente, existem empresas, por exemplo, nós já temos essa arquitetura, vamos seguir o padrão que a gente já conhece, a gente está familiarizado e não para pensar qual que é a melhor estrutura, a melhor forma de organização para aquele software que vai ser desenvolvido naquele momento. Então, é extremamente importante a gente parar e refletir, né? A arquitetura de microserviços é a ideal aqui, ou uma monolítica é mais interessante naquele outro, parar e balancear isso. Então, agora vamos entender o que é a arquitetura de microserviços. Uma das definições mais conhecidas e mais utilizadas é justamente do Newman, que ele fala para mim, microserviços são serviços pequenos, ótimo, me ajudou muito, microserviços pequenos faz todo sentido para mim, sensacional. Autônomos, ou seja, eles são independentes e que trabalham em conjunto. Então, qual que é a ideia aqui? Tem várias partezinhas pequenas, em vários serviços pequenos, mas a ideia é que todos esses serviços se quando for necessário. Então, a ideia é eu dividir o meu sistema em vários serviços. Outra definição que a gente tem é do Bonner. Propõe o desenvolvimento de softwares a partir de um conjunto de serviços pequenos, maravilha, isolados, a gente já tinha visto, onde cada um possui os seus dados. Então, isso daqui eu acho que vai de encontro com a palestra de Nats que teve lá na quarta-feira, em que a gente falava em que cada serviço vai possuir os seus dados. A gente está acostumado a ter uma base de dados só, e tudo que é API, tudo que é módulo, acessa essa grande base de dados. Agora, a ideia do microserviço é justamente a gente ter esses serviços isolados e cada um desses serviços, cada um desses microserviços ter a sua própria base de dados. É independente, isolável, escalável. Então, se eu tenho a necessidade de melhorar, escalar um determinado serviço, eu vou focar nele, na infraestrutura dele, naquilo que tem que ser escalado nele. Os outros serviços que não precisam disso, beleza. Se eu não preciso investir em infra neles, vai ficar ali. O que eu preciso, eu vou focar nele. Consigo gerenciar melhor essas falhas, eu consigo fazer isolamento se uma determinada parte do meu sistema, um serviço específico não está funcionando direito, eu consigo isolar ele, enfim, eu consigo gerenciar melhor essas falhas. Os serviços se integram uns com os outros para formar um sistema flexível. Ótimo, coeso e flexível. Então, vai muito com aquilo que a gente estava falando antes, só que essa definição ela traz alguns outros detalhes, alguns outros refinamentos. Então, mantenha aquela ideia de eu ter vários serviços, faltou comunicação aqui, mas tudo bem. E cada um desses microserviços tem dados. Uma outra definição a arquitetura de microserviços é uma abordagem para desenvolver um único aplicativo com um conjunto de serviços pequenos, nada de novo até aí.
cada um rodando seu próprio processo e comunicando-se com mecanismos leves. Aí vem um ponto importante. Aí você fala, beleza, legal a gente dividir meu problema lá, minha solução, né, o software, em vários serviços, mas não traz uma carga muito grande para esses serviços ficarem se comunicando o tempo todo? Isso não é caro, né, esse processo de comunicação entre um serviço e outro? Aqui vem uma outra pegada da questão dos microserviços. É justamente a forma de comunicação entre eles é leve, certo? Isso daqui é só uma ilustração que o Fowler traz para a gente, em que ele ilustra, todo mundo já escutou em falar arquitetura monolítica? Quem não escutou, por favor, só levanta a mão. Ok. Então, o que é arquitetura monolítica? A ideia é ali como se fosse vou colocar aqui como se fosse um único pacotão. Eu tenho aqui uma infraestrutura toda. E tudo que pertence a ele, tudo que é código, interface, banco de dados, está tudo aqui. Todas as funcionalidades estão dentro desse pacotão grande. Então, ele é um monolito. A ideia do microserviço é que eu pegue essas funcionalidades e separe elas, onde cada um desses serviços ele vai ficar focado em uma funcionalidade específica e eles vão se conversar para que ele continue ofertando a mesma solução que esse grandão, certo? Aí a ideia é que a gente tenha ganho em desempenho. Vamos supor que esse microserviço aqui eu preciso que ele tenha um desempenho melhor, então eu vou focar nele, melhorar ele, escalar ele e assim por diante. Bem, é interessante a gente falar nesse momento sobre a lei de Coway. O que ele fala? Ele traz para a gente que qualquer organização que projete um sistema produzirá um design cuja estrutura é a cópia da estrutura da comunicação da organização. E o que a gente tem? Lá no primeiro slide, onde eu defini o que era arquitetura de software, eu tinha uma arquitetura semelhante a essa daqui, onde eu tinha a parte de interface, front-end, eu tinha a parte de lógica de negócios, meu front-end aqui, e eu tinha a minha base de dados. Isso daqui é o monolito, é a forma como é organizado, certo? E o que a gente tem de organização de equipe? Eu tenho uma equipe focada na interface homem-máquina, beleza? Os meus designers super focados nisso. Eu tenho uma equipe toda de desenvolvedores que eles trabalham nessa parte da lógica de negócio e eu tenho uma outra equipe focada justamente na parte de banco de dados. Então, eu tenho equipes separadas aqui, claro, com os focos em cada uma das partes da minha arquitetura, certo? Então, é aquele negócio, fiz a interface, passei lá para o desenvolvedor, passei para o analista de banco de dados, cuida da sua parte. Só que vira aquele negócio que o Fernando tinha falado antes, é quase que jogar uma granada e se vira aí, tá tudo certo, eu fiz o meu trabalho e vocês resolvem com a parte de vocês, né? A ideia, quando a gente fala em microserviço, é que a gente agora trabalhe com equipes multifuncionais. Então, com microserviços, onde os serviços são organizados de acordo com a capacidade do negócio, ou seja, a minha solução vai ser construída de forma que agregue valor para o meu cliente, eu vou ter o quê? Equipes multifuncionais. Então, cada um desses daqui é um microserviço. E para cada um desses aqui, eu vou ter uma equipe multifuncional. Tem lá, claro, especialistas em design, em banco de dados e programação e assim por diante. E eles vão interagir, certo? Então, eles vão ficar focados nisso daqui, ok? Então, a gente vai ter uma equipe multifuncional, tá? Algumas características interessantes que a gente tem da arquitetura de microserviços. A relação entre complexidade e tamanho. Tem muita gente que fala, mas quão grande deve ser quão pequeno, na verdade, deve ser o meu microserviço, né? Não existe bem uma definição certa para isso. Isso é muito subjetivo, né? Eu li uma vez em algum artigo por aí que a sua equipe para desenvolver um microserviço deve ser tão pequena que seja necessário apenas 2 pizzas para alimentar os membros dela, né? Então, isso pode ser uma medida que eu posso utilizar? Sim, posso. Foi a Amazon. O tamanho do meu software é muito relativo. O software, sei lá, ele tem 10 mil linhas. Isso é grande? Varia, isso é muito relativo. A quantidade de
linhas que eu uso para fazer um código vai variar de desenvolvedor para desenvolvedor, de linguagem para linguagem. Isso não vai ser um parâmetro, linhas de código não pode ser utilizado como um parâmetro para complexidade. Então, a complexidade com o contexto do meu microserviço, ou do serviço que vai ser desenvolvido, né, para a gente conseguir dividir isso em microserviços e a gente diminuir a complexidade daquela minha solução. E vem muito de uma teoria que a gente aplica em várias áreas, né, da computação, o dividir para conquistar. Então, dividir para conquistar eu tenho um problema grande, complexo, e eu vou dividir ele em várias partezinhas para eu conseguir conquistar a solução toda. Ou seja, eu tenho um software grande, vou dividir ele em microserviços, onde esses microserviços se conversam e a gente vai conquistar a solução geral, que é o que eu estou me propondo. Ele é pequeno e focado em fazer uma coisa muito bem, então eu vou dividir justamente o meu problema. Então eu tenho que fazer isso daqui muito bem. E entrega implantação contínua de aplicativos grandes e complexos, porque isso vai gerando, né, uma solução maior e complexa, como a gente estava vendo. Mas algumas características. Componentização via serviços, como nós vimos. Serviços organizados em torno dos recursos de negócio. Legal é que aqui, quem trabalha com a parte de métodos ágeis, e DevOps também, vai enxergar algumas características, né? Por exemplo, organização em torno dos recursos de negócio. Uma das coisas que a gente tem nos métodos ágeis é porque eu preciso entregar valor para o meu cliente. Isso daqui vai me ajudar a atender isso. Eu quero justamente resolver o problema do meu cliente e eu vou focar o meu microserviço, né, cada um dos meus microserviços, eu vou focar em resolver cada um desses problemas. Produtos não projetos, então eu estou entregando um produto de fato, eu estou focado em desenvolver o meu produto, a minha solução real para ele. Serviços sofisticados e conexões simples, foi uma das coisas que eu tinha falado lá na terceira definição que eu apresentei. A governança é centralizada, eu tenho múltiplos times, então a governança é para cada um desses times, em cada um dos microserviços. Gestão de dados descentralizada, também falei isso lá na segunda definição que eu apresentei. A gente não tem uma única base de dados, é uma base de dados para cada um dos microserviços. Infraestrutura automatizada, né? Gerenciamento de falhas de serviços, eu consigo otimizar isso. E projeto é evolutivo. Mas não é só isso. Temos mais coisas. Eu estou fazendo propaganda de microserviços. Mas algumas outras vantagens. Heterogeneidade tecnológica. No monolito, eu vou utilizar, sei lá, estou utilizando Python para desenvolver o meu projeto. Uma nova função... Django. Estou utilizando Django para desenvolver o meu projeto. Surgiu uma nova funcionalidade. Qual linguagem, qual tecnologia que eu vou usar? Eu posso escolher qualquer outra? Isso daqui eu quero desenvolver, sei lá, Ruby. Posso fazer isso? Oi? Se for compatível, de repente eu consigo, mas eu tenho que verificar o quê? Eu tenho um C aí. Aqui, quando a gente fala em microserviços, eu posso desenvolver cada microserviço com a tecnologia que é mais adequada para aquele problema que ele está resolvendo. Porque a forma de integração entre eles, né, é transparente ali. Não me importa se eu falo... É como se eu falasse inglês, você alemão, e a gente funciona junto, e a gente consegue se comunicar. Resiliência, ou seja, eu consigo ter uma maior recuperação de falhas. Eu acho que isso foi dito lá na palestra de Kubernetes, que ele falava, se um dos meus serviços caiu, né? Eu posso subir um outro ali que está funcionando e está tudo certo. Está relacionado com isso daqui, recuperação de falhas. Maior escalabilidade, então eu consigo escalar mais facilmente os meus microserviços. Implantação para um microserviço específico, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando de implantação do microserviço. Alinhamento organizacional, eu já tinha falado isso, que eu sempre vou estar pensando em agregar valor para o meu cliente. Reusabilidade, eu posso muito bem implementar um microserviço e ele pode ser utilizado em alguma outra solução, totalmente. Isso substituição otimizada. Tem uma nova versão, beleza, eu consigo substituir uma nova versão por outra facilmente. Mas nem tudo é lindo, maravilhoso, de rosas, né? Tem problemas. Quais são os problemas? Legal, eu ter esse monte de microserviço, eu focado em cada um deles, mas vamos pensar em pessoas aqui, né? Beleza, eu tenho uma pessoa, eu me comunicar com uma pessoa é fácil. Se você trabalha em grupo, né? Quanto mais gente tem, não é mais difícil
para a gente conseguir essa comunicação, essa coerência, as coisas funcionarem bonitinho, o motor, quanto mais gente, motor para aquilo dali funcionar, é mais complexo. Então, a gente tem maior complexidade para projetar tudo isso. Imagina projetar um sistema complexo com vários microserviços, como isso vai funcionar, qual que é o tamanho de cada microserviço, né? Então, se torna mais complexo para a gente pensar nessa parte de projetar a consistência de tudo isso funcionando bonitinho e maior complexidade operacional também, certo? Beleza, tudo maravilhoso, mas e agora o que a gente faz com os dados, Renato? Os dados são a parte mais provavelmente complicada de você usar microserviços. Porque se você tem microserviços que são todos stateless, todos eles que só você passa uma coisa para ele, ele processa e te devolve o resultado, beleza, é fácil de colocar no ar, de replicar várias cópias, mas o problema mesmo é dado. E quando a gente faz sistemas, em geral, quase tudo que a gente faz é pautado em dados. Então, microserviços é uma ideia muito legal, mas a Tati estava conversando até agora com vocês sobre os princípios de como usar os microserviços e talvez não fique claro, beleza, tá, tem muitas vantagens, mas como é que eu faço? Qual que é o melhor jeito de integrar os serviços? Qual que é o melhor jeito de me comunicar com eles? Como eu armazeno os meus dados? Então, a arquitetura de microserviços tem vários benefícios, mas ela também levanta muitas perguntas. E a verdade é que a gente precisa de um pouco mais, além de microserviços, para poder fazer uma arquitetura coerente que resolva todos os problemas que a gente quer. Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre sistemas reativos. Então, reatividade é um princípio que foi escrito nesse chamado Manifesto Reativo, que foi criado em 2014. Então, para vocês verem que é uma coisa bem recente mesmo, nesse tipo de arquitetura. E ela diz que é necessário adotar uma abordagem coerente à arquitetura de sistemas, em que os aspectos necessários, como responsividade, resiliência, elasticidade e observabilidade, sejam identificados. Sistemas características são chamados de sistemas reativos. O que isso significa? Nada melhor do que desenhar para mostrar. Além do nosso sistema seguir uma arquitetura de microserviços, é desejável que a gente tenha essas outras características junto dele para garantir que a gente consegue ir e junto dessa arquitetura usar ela para administrar os meus times melhor, usar ela para fazer DevOps, usar ela para várias boas práticas que a gente quer e tornar o meu sistema escalável. O meu sistema, para isso, o meu serviço, ele tem que ser construído de modo que, primeiro de tudo, o que eu quero é que ele seja responsivo. Toda vez que um usuário vai solicitar alguma funcionalidade que depende daquele serviço, eu quero que ele receba uma resposta, mesmo que o serviço caia. Isso é uma grande diferença que a gente precisa pensar de sair do monolito para o sistema distribuído. Porque no sistema distribuído, pode ser que um pedaço do seu sistema, por alguma razão, ficou bugado. Ou ocorreu uma partição na rede, um pedaço não. Então, isso muda o tipo de coisa que a gente tem que pensar na hora de estruturar o nosso serviço. Porque o nosso serviço tem agora. Beleza, se eu preciso pegar o login do usuário e o meu sistema de login não está funcionando, o que eu faço? Eu só dou um erro na cara do usuário? Não, eu preciso dar alguma coisa mais bem estruturada para ele, uma resposta mais gentil para o que está acontecendo do que só o sistema morreu. Para que você possa ter responsividade, você precisa justamente de resiliência, que é o princípio de resistir às falhas, e você precisa de elasticidade, que é reagir à carga de acessos. Então, vamos imaginar, por exemplo, um sistema que é feito com arquitetura de microserviços bem famoso, que é o Twitter. No Twitter, pode ser que de repente o Donald Trump vai lá e tuita alguma coisa que todo mundo começa a retweetar, certo? Se o Twitter não for elástico, ele não vai aguentar, de repente, um pico de retweets que estão sendo usados. Que provavelmente a funcionalidade de retweet é uma coisa que depende de um serviço específico que só cuida desse tipo de coisa.
E se esse serviço não for capaz de aguentar a carga de 1.000 pessoas, de repente, usando aquilo, o Twitter vai quebrar. E se o Twitter quebrar, ele perde o usuário e a gente começa a desconfiar. Por isso, justamente, se comunica com a resiliência. Porque o Twitter não pode quebrar. Se ele quebra, ele perde usuário. Se ele perde usuário, ele deixa de lucrar e a empresa não se sustenta. Então, esses dois princípios em conjunto garantem que o meu sistema tenha responsividade. E como é que eu faço para identificar se eu estou reagindo às falhas, se eu estou aguentando a minha carga de acesso? Eu preciso de observabilidade, que a observabilidade justamente diz que eu instrumento os meus serviços para que eu possa coletar métricas sobre eles, entender se o meu serviço está saudável, se o meu serviço está sendo capaz de responder às requisições feitas para ele e se eu preciso tomar alguma ação frente a isso. Por exemplo, nossa, o serviço está sobrecarregado, vou aumentar a quantidade deles. Nossa, os serviços estão subcarregados, eu preciso diminuir porque vai diminuir o quanto eu estou gastando de cloud. Ah, o meu serviço está falhando muito, está dando muito erro sei lá, serviço indisponível. Nossa, pode ser que aconteceu uma partição na rede e agora eu preciso tratar esse tipo de coisa para o usuário não ficar triste e desistir de usar a minha plataforma. Então, se a gente com essas características da reatividade com as características dos microserviços, você ganha muito mais consistência, uma arquitetura muito mais adaptável e que segue todos esses princípios. É o que a gente chama de uma arquitetura de microserviços reativa. Bacana. Então, por isso que eu falei para vocês, é legal usar microserviços, como a Tati contou, é legal querer esses objetivos da reatividade. Mas isso ainda não responde como eu faço. Para saber como eu faço, o melhor jeito é usando padrões. Certo? Então, caso vocês não conheçam, existe um conceito na computação, que são chamados de padrões de projeto, design patterns, o termo mais conhecido do inglês. Tem padrões de arquitetura, tem padrões de várias coisas. E um padrão, o jeito que eu gosto de explicar, é algo que é suficientemente diferente para você ver várias ocorrências, mas suficientemente igual para você perceber que aquelas coisas estão relacionadas. Certo? Definição super genérica de padrões que você pode dar. E padrões são uma linguagem muito interessante para o software, em que a gente identifica que tem soluções recorrentes para problemas que a gente encontra. O livro mais famoso de padrões, é o Design Patterns original, foi publicado em 1994. É um livro, então, de 24 anos, 25 anos, que já tem, que ainda é muito relevante no mundo da arquitetura de software. E a questão é que as pessoas passaram a usar essa linguagem para transmitir essas ideias, essas formas de fazer o software para outros programadores e explicar essas soluções, vantagens e desvantagens de cada uma delas. Recentemente, existe um esforço de pesquisa que é para criar padrões de microserviços, que é justamente para falar como é que a gente pode resolver esses diferentes problemas que a gente tem. E aqui eu vou apresentar para vocês 4 padrões que estão relacionados justamente com essa parte da administração de dados, que é essencial. O primeiro deles, que a Tati já falou, é um banco de dados por serviço. Porque, de novo, retomando o que eu falei lá no começo, se eu tenho um serviço que ele é stateless, sem estado, beleza, é fácil de fazer tudo com ele. É só um pedaço de código que eu subo, replico, executo em 10 máquinas, não tem problema nenhum. Mas colocou estado no meio, tem que ter um banco de dados, qualquer coisa nesse sentido, putz. Agora, como é que eu lido com esses dados? Como é que eu mantenho a consistência? Como é que eu faço outras coisas assim? É o que a gente vai discutir um pouquinho agora. De novo, como a Tati já tinha ressaltado, a desvantagem da gente usar um único banco de dados com vários microserviços é que você quer fazer vários microserviços para que o seu desenvolvimento possa ser desacoplado, para que você possa gerenciar cada serviço como um sisteminha meio independente, que no todo eles fazem um sistemão que cumpre com o seu objetivo de negócio. O problema aqui é que
quando a gente divide vários bancos de dados, um para cada serviço, agora você tem que lidar com esse fato. Agora você tem que lidar com o que está acontecendo. Eu preciso passar o slide. E vamos começar falando, então, de dois padrões muito interessantes, que estão relacionados, que é o Event Common Queries Responsibility Segregation, CQRS, para os íntimos. Então, como é que funciona a ideia desses dois caras? Vamos pensar, então, na seguinte situação. Imagina que eu tenho um serviço que é feito para autenticar usuários. Certo? Você vai lá, ele guarda suas credenciais, seu e-mail, sua senha, você pede para ele, passa esses dois dados e te devolve um token que te identifica para você conversar com ele. Aí vamos imaginar que, então, tipo, o sistema que eu estou montando é um sistema de... Então, um outro serviço que eu posso ter é um serviço que me mostra... em que eu posso ir e realizar uma compra nova. Então ele vai e guarda quais que são os itens disponíveis, eu posso ir lá para ele e pedir, agora eu quero comprar um teclado novo, por exemplo. Para que eu faça uma comunicação entre eles, eu preciso entrar no site, me autenticar como meu usuário, para depois ir e poder realizar uma compra. Porque se eu, como eu mesmo, não realizar essa compra identificada, não tem como eu te pagar, né? A questão é justamente, se eu estou usando um banco de dados por serviço, eu preciso de alguma forma de registrar que, de um lado eu fiz a autenticação e o outro serviço saber que eu estou autenticado. Uma forma de eu pensar nessa comunicação é por API. Então, em geral, se eu estou lá no meu front-end, eu vou solicitar alguma informação para os meus serviços lá no back-end, faço uma solicitação HTTP, uma coisa REST, GraphQL, seja a tecnologia que vocês escolherem, peço para o serviço. E aí, o meu front-end consegue pedir para cada um dos serviços separado. Os meus dois serviços poderiam se comunicar por API também, um chamando o outro via essa interface. O problema é que a comunicação via API, ela é síncrona. O que faz, por exemplo, eu tentei acessar a página para comprar um produto, vi que o usuário não está autenticado. Se o serviço de compra tiver que pedir para o serviço de autenticação para fazer alguma coisa, você fica esperando. E se você fica esperando, você perde você prejudica a experiência de usuário. Porque ele fica travado, tendo que esperar o seu sistema processar essas coisas se comunicando lá no seu back-end. Então, existem maneiras mais desacopladas de você fazer esse tipo de comunicação. É aí que entra o Event Sourcing. O Event Sourcing muda a maneira como você pensa nesse tipo de dado, porque o estado da sua aplicação é armazenado com uma sequência de eventos. O que significa? Eu vou, por exemplo, e tento fazer uma compra. Aí meu serviço de compra emite um evento que ele diz, tentativa de compra efetuada, que o usuário não está logado. Pode ser um nome mesmo para o evento, sabe? Para descrever o que aconteceu. Aí o que acontece? Em vez de eu ter, então, esse meu serviço vai e tenta fazer uma solicitação lá para o outro cara que está fazendo a autenticação, para autenticar esse cara, e aí você tem que ficar esperando para acontecer a comunicação de rede, ele emitiu esse evento e qualquer pessoa que estiver interessada em fazer alguma coisa com esse evento pode receber. Justamente, no exemplo que eu dei, pode ser então que o meu sistema de autenticação, meu serviço de autenticação fica lá ouvindo. Quando ele percebeu que teve um evento desse, ele fala assim, então, para esse endereço de IP aqui, eu tenho que mandar agora para ele uma página de autenticação. O que mudou de uma coisa para outra? Num caso, você estava usando uma comunicação síncrona via rede. Nesse caso, você está usando uma comunicação assíncrona, por emissão de eventos, em geral via um broker, que a gente também teve uma palestra falando sobre esse assunto. E aí, quando você faz essa comunicação assíncrona, você garante uma melhor experiência para o usuário. Porque qualquer pessoa, qualquer evento que estiver interessado, qualquer serviço que estiver interessado naquele evento, estou misturando muitas palavras,
qualquer serviço que estiver interessado naquele evento pode captar ele e realizar uma ação correspondente. Mais que isso, o Event Source permite umas coisas muito interessantes, que é esse meu log de eventos que ficam guardados, não só o estado final, ele me permite reconstruir estados passados. O que significa, portanto, que se eu tiver um bug no meu sistema, eu consigo todos os eventos do que aconteceu e meio que voltar o meu sistema para aquele estado em que o bug aconteceu, e eu sei exatamente o que estava passando por ele naquele momento que pode ter causado o meu bug. Então isso ajuda muito nessa questão de debugabilidade. E Event Sourcing é muito interessante nesse sentido, porque eu tenho tudo armazenado, todos os eventos do que aconteceu, o que levou para o meu estado atual, e eu até posso fazer mudanças retroativas. Então vocês podem pensar, imagina que de repente, lá naquele meu exemplo do sistema, eu quero introduzir um serviço novo, que agora ele manda quando ele vê que você tentou fazer a tentativa de compra para alguma coisa, ele te manda um e-mail dizendo, olha, eu vi que você tentou fazer essa tal compra, você não quer realmente efetuar? Aconteceu algum problema? Então esse serviço novo, se eu só estivesse armazenando, como num banco de dados tradicional, o último estado do que aconteceu, eu não sei mais exatamente em que momento o cara tentou comprar, ou se houve uma sequência de coisas que aconteceram. Por exemplo, o cara tentou comprar e o login dele falhou, por isso ele acabou não comprando. Com o log completo de eventos, eu consigo olhar todo o histórico do que aconteceu, armazenado, identificar esses padrões do que aconteceu por baixo dos panos de usabilidade e, baseado nisso, tomar novas ações. Mesmo com o que já aconteceu, sei lá, 1 ano atrás. Está tudo armazenado. Então, o Event Sourcing é um padrão muito poderoso para pensar na forma como a gente armazena os dados dentro de uma arquitetura de microserviços. Só que aí entra essa ideia do CQRS, que eu estava comentando, que eu também mencionei. É muito legal você poder armazenar tudo que seu sistema faz como eventos, mas não é a coisa mais otimizada do mundo. Porque eu armazeno tudo como eventos, só que o meu usuário quer uma resposta rápida. Ele quer chegar na página de produtos e não quer que você fique lendo um monte de evento para saber todos os produtos que foram adicionados ao longo da história para chegar à conclusão de quais são os produtos disponíveis. Ele quer ir lá, olhar e falar assim, esses são os produtos aqui. CQRS propõe justamente a separação quando você está consultando dados de quando você está solicitando alguma coisa para o sistema. E o que isso permite é que agora eu tenha, se a gente pensar naquelas operações de CRUD, de criar, atualizar, ler e etc., e remover, eu tenho um tipo de banco de dados para ler as coisas e outro tipo de banco de dados para inserir dado, atualizar e remover. Nesse caso, se eu estiver fazendo Event Sourcing, eu posso armazenar tudo que acontece no sistema como eventos via um broker, e eu posso usar outro tipo de banco de dados, por exemplo, um banco de chave e valor em memória, como é o caso do Redis, para você consumir coisas muito rápido. E o que acontece é que o seu banco de dados de consulta, ele mantém uma espécie de snapshot do seu estado atual. Então, por exemplo, ele tem lá armazenado de um jeito facinho de você ler, bem rápido, todos os produtos disponíveis no meu sistema. E desse jeito você tenta ter o melhor dos dois mundos. Você consegue ter todo esse histórico de tudo que aconteceu no sistema para tentar ser reativo, ao mesmo tempo que você mantém a otimização para a pessoa consumir esses dados. Dois padrões muito bacanas da gente utilizar. Aqui está mais ou menos um desenho exemplificando aquilo que eu tinha comentado. Vários serviços, todos eles emitem eventos, outros serviços podem captar eventos e reagir com eles em algum momento. E aí você tem bancos de dados até diferentes, visualizações desses dados para consumir o dado de um jeito mais
ágil, mais rápido. Até outro exemplo interessante, eu falei desse negócio do cache em memória. Você poderia pensar aqui naquele meu exemplo de um serviço de usuários, se eu tenho um grafo de usuários, como é o caso do Facebook, por exemplo, você poderia fazer ainda emitir toda a criação de usuário como eventos, mas eventualmente armazenar os seus usuários, os relacionamentos entre eles, num BD de grafos. Você pode mostrar sugestões de amigos bem rápido para a pessoa. Outra vantagem do CQRS. Ops. Tá. E aí o último padrão que eu queria comentar é a ideia de saga. Se vocês já mexeram com banco de dados, muitas vezes dentro da literatura de banco de dados as pessoas falam sobre transação. A ideia de transação é uma ação que eu quero realizar, que ela tem que, em sua totalidade, dar certo ou dar errado. Por exemplo, vou fazer uma compra. A minha compra pode ser pensada como uma transação, no sentido de que eu tenho que inserir informações de cartão de crédito, autorizado com um serviço externo. Quando esse serviço externo aconteceu, etc., pode dar certo e recebi a resposta, autorizei a compra. Vou enviar o produto para você. Se alguma dessas etapas falhar, você tem que para o cara, não deu certo a compra, não vou te enviar o produto. Aí vem a questão. No monolito, beleza, está tudo no mesmo código, no mesmo BD, você pode implementar todas essas coisas juntas. Como é que você faz isso agora com um monte de serviços independentes, cada um disponibilizado de uma maneira separada? Você precisa justamente dessa ideia do padrão saga, em que você faz a sua transação agir entre... Não é exatamente uma transação distribuída, mas o que acontece é que você usa o Event Sourcing para fazer com que as coisas sejam transações pequenininhas dentro de cada serviço, e quando um precisa se comunicar com o outro, você vai avisando via eventos. Então, de novo no evento, para não ficar abstrato, de novo no exemplo, para não ficar abstrato demais. Vou fazer a minha compra usando uma arquitetura de microserviços. Eu vou lá, o usuário está logado, peço para o serviço de compra que eu quero esse produto. O serviço de compra tem que se comunicar com o serviço de cartão de crédito para fazer alguma coisa. Ele vai, viu que dentro do serviço de compra, que tem um item disponível para eu comprar, beleza. Ele emite um evento que diz, olha, alguém solicitou um produto desse tipo. Aí o serviço de cartão de crédito ficou ouvindo esse evento. Quando ele recebeu esse evento, falou assim, beleza, então vou ver se eu posso autorizar esse tipo de compra. Aí ele viu, pode autorizar? Beleza. Então ele vai, processa dentro dele se foi ok o pagamento. Se foi ok o pagamento, ele emite um evento dizendo, pagamento efetuado para o usuário XYZ. Aí, de novo, o serviço de compra ficou ouvindo esse tipo de evento, e quando ele captou um evento desse, ele fala, beleza, então agora eu vou enviar esse produto específico para o meu usuário. Então, os eventos se tornam a ponte entre transações que estão acontecendo pequenininhas dentro de cada serviço. E se der pau em algum momento, por exemplo, de repente o seu serviço de cartão viu que não foi autorizado, o cara não tinha dinheiro suficiente para comprar o produto. Aí acontece que ele emite um evento de falha, que o meu serviço de compra também ficou ouvindo, e com esse evento de falha ele vai e cancela a transação. Ele dá um rollback do que estava acontecendo na sua saga ao longo da arquitetura de microserviços. Pergunta? Essa aplicação funciona do ponto de vista do código conceitual, mas pensa no banco. Então, são 3 bancos. Você vai ver o estoque, você vai ver o login, ou você vai ver o cartão de crédito. Cada um dos microserviços. Como é que você personaliza isso em cada banco? Você vai abrir uma transaction e deixar ela pendente, enquanto a sua aplicação ouve um evento que vai chegar para você dar um commit ou para você abortar aquela transação, porque essa é a consistência que você quer. Dado do banco. Sim. A aplicação, tudo bem, vai fazer sentido, eventualmente todo mundo entendeu, deu certo a compra ou não.
Mas seu banco vai ficar pendente, travado, esperando, não vai fazer uma query quando você está lá, sabe, esperando? Sim, então, justamente essa é a ideia. Nesse jeito que você pensou, você travou o banco esperando aquilo acontecer. Aí você vai mudar a modelagem do seu banco para que ela aconteça, que ele não fique bloqueado quando ele está esperando. Então, tipo, em vez de você falar assim, agora eu parei a minha transação porque eu estou esperando a compra ser 100% efetuada, não, agora você dividiu a coisa em, a compra foi emitida. Eu não sei se ela vai ser efetuada no final. No final, talvez eu diga que esse produto vai ser entregue. Então você muda um pouquinho. Só que se você for para a ideia completa de usar Event Sourcing e CQRS juntos, então você não está pensando mais exatamente nessa noção de transação do banco de dados relacional. Agora você tem os eventos todos armazenados dentro do seu broker e os eventos estão lá. Você só tem uma visualização dentro do serviço de compras dizendo tem um produto a mais, tem um produto a menos, etc. Que está dizendo mesmo o estado do sistema são os eventos que estão sendo emitidos via broker e os seus serviços reagindo de acordo com ele. Então, a transação para o banco que aconteceu, tipo, ela começou e terminou. Mas essa questão do rollback é que, tipo, aí você vai fazer outra transação dizendo, esse item aqui está disponível de novo. Diga. Mais estados intermediários. Você faria só efetuado, comprado, efetuando, aguardando, aguardando uma resposta. Exatamente, você tem os eventos se tornam a sua forma intermediária de ter isso. Aí você pode até se perguntar, mas isso não torna tudo muito mais lento, né? Porque está adicionando. Antes você estava fazendo isso. Agora você tem que passar entre vários serviços, emite evento, passa por broker, etc. Nesse caso, é onde entra a escalabilidade dos serviços. Se você tem uma quantidade muito grande de compras sendo realizadas, aí beleza, você pode escalar o seu serviço de compras para que ele atenda a maior quantidade de demanda dos meus eventos que estão sendo emitidos e aí eu consiga dar resposta mais rápido para os usuários. Sim. É isso. E se vocês podemos responder. Você acha que qualquer projeto assim, que você idealiza, você consegue construir dentro de uma arquitetura dessa? Pode ser que você consiga construir, mas não que ela seja ideal. Então, pode ser que para um determinado projeto, microserviços não faz sentido. Então, por isso tem que ser fantástica para determinados projetos e para outros não fazer nenhum sentido eu ter todo esse trabalho de pensar em microserviços e fazer essa interação. Sim. Até um comentário sobre isso, tem uma discussão bem grande na literatura sobre essa ideia de vou criar um projeto novo, o que eu devo fazer? Monolith first ou microservices first? Por que lado você começa? Porque uma arquitetura de microservices, sendo um sistema distribuído, tem uma série exige que você tenha uma série de práticas bem implantadas para você conseguir fazer ela. Em termos de você seguir práticas muito ligadas a DevOps, do tipo ter automação, ter integração contínua. Ter integração contínua, uma boa infraestrutura. Também coisas relacionadas a métodos ágeis, no sentido de você ter bons testes, você conhece muito bem o domínio que você está criando as coisas. E se você está num ambiente de muita incerteza com relação a todos esses fatores, talvez é mais fácil começar com um monolito, porque você não tem que ficar se preocupando com todo o encanamento de fazer essa parte dos microserviços. Sistemas, mas os sistemas eu quero pensar em sistemas novos, sobre sobre a oportunidade de você construir produtos para mais tempo. Então, tem duas alternativas interessantes.
Primeiro que existe um outro padrão de compartilhamento de dados chamado CDC. Não me recordo o que o CDC significa, mas a ideia é mais ou menos o seguinte: você pega um monte de dados relacional, associa a ele um pluginzinho, que esse plugin, cada vez que ouve uma das operações de CRUD que está acontecendo no banco, emite um evento que pode ficar no broker para os microserviços separados consumirem. Então, meio que você está pegando seu banco de dados relacional e fazendo com que ele se comporte como se o seu monolito fosse nesse esquema. E a segunda coisa interessante é que, ainda nessa ideia de você começar com um monolito, as pessoas falam, beleza, eu posso começar com um monolito, mas chega uma hora que o meu desafio de escala exige uma arquitetura de microserviços. Em particular, eu preciso expandir o número de times que eu tenho e aí eu quero que cada time lide com um serviço separado. O que eu faço? Aí existe um outro padrão chamado padrão estrangulador. Que aí a ideia é que você pega o seu monolito e começa a dividir partes dele e extrair microserviços, estrangular microserviços com o seu banco de dados próprio e etc. Mas assim, lidar com esse tipo de legado de mexer com um serviço, com um monolito, né, e ter que conviver com ele, às vezes pode ser que ele vire um monolitão que ainda está lá, um serviço gigante dentro do seu outro universo de serviços, e você tem que conviver com ele. Nem sempre tem uma solução de você conseguir se livrar 100%. Mas esses dois padrões costumam ajudar nesse sentido. Beleza? Diga. Você acaba, o sistema para tudo isso funcionar acaba tendo que criar uma API de evento, você mais entre os serviços. Você vai justamente, sei lá, fazer requisições um para o outro necessariamente, mas você vai deixar eles ouvindo um evento do outro. Essa que é a ideia de fazer isso conversar sobre coisa mais. Exatamente. A API é para consumo externo, os eventos se tornam uma maneira de consumir internamente. Na verdade, no mundo ideal, até tem pessoas que comentam que, se possível, eles falariam para os clientes dele, não, para de usar REST, consome direto meus eventos, porque vai facilitar muito mais você ter muito mais granularidade, muito mais controle sobre o que está acontecendo. Então, realmente, por dentro tudo acontece assim, e a API é meio que a sua fachada para o mundo exterior.